Acidentes ligados à fiação nos postes em Ribeirão Preto voltam a disparar sinal de alerta. A cidade tem discutido cada vez mais o assunto, mas ainda assim poucos resultados são vistos na prática. Na movimentada Avenida 13 de Maio, um caminhão enrosca nos fios de um cruzamento e sai arrastando postes. Uma motorista teve o carro atingido, pedestres escaparam por pouco e os comerciantes levaram um susto imenso. Um susto muito grande, pelo amor de Deus. Do nada, o fio veio assim, eu gritei também na dona Carol, corre! O fio vai bater aqui, aí são as duas correndo para a parte de baixo da loja. Mas assim, o susto maior foi a hora que saiu aqui fora, né, e viu o que aconteceu. Esse é o tipo de ocorrência que não deveria ser comum, considerando que a via liga bairros importantes ao setor industrial de Ribeirão e também à rodovia Anhanguera. É de se imaginar que veículos grandes e pesados trafeguem por ali. O cálculo incorreto ou a situação irregular dos fios podem ter trazido um grande prejuízo para a vizinhança. Inclusive, né, prejudicou, foi um acidente, né, prejudicou a moça com o carro, deu perda total nela e prejudicou também a vizinhança. A loja aqui vizinha está sem energia há 2 dias, a loja do outro lado da rua também ficou sem energia, a gente ficou sem internet, foi estabelecida hoje, então foi muito difícil mesmo. E sem contar, né, o perigo para os pedestres, porque meia hora antes eu estava na calçada conversando com uma cliente e aconteceu, e depois acontece assim, ainda falei para ela, nossa, se a gente estivesse aqui fora, hein, podia ter pego na gente. Esse cenário já virou rotina em Ribeirão Preto. A fiação solta ou de baixa estatura causa acidentes e só depois é que vem o serviço de reparação. Há muitas empresas disputando o espaço aéreo da cidade, mas todas elas dependem de uma só, aquela que é responsável pelos postes e responde por cada fio que se acumula neles. A CPFL ela tem a obrigação de fiscalizar e tomar providência. A partir do momento em que não tomou providência nos termos da lei municipal, ela se torna a responsável por omissão. E mais ainda, por mais que exista essa legislação, eu entendo também que é responsabilidade do município o cuidado com o chamado meio ambiente aéreo, né? O conflito de responsabilidades citado pelo advogado foi tema discutido na Câmara de Vereadores no ano passado. A Companhia de Energia cobra que a multa prevista em lei municipal seja revista. Nós queremos que a Câmara apoie, inclua nessa lei essa linha que também ela onera o ocupante, para que a gente possa ter ali ter um ganho nessa questão, tanto de celeridade quanto a questão dos reparos, tanto também quanto a questão da preservação, manutenção preventiva, porque uma vez que você onera uma empresa, ela vai fazer com que esses erros ou essa quantidade de fios que estão lá, pelo menos tenham consciência de que possam ter ali uma manutenção preventiva com relação ao caso. É mais do que justo que a CPFL seja responsável por organizar os fios na nossa cidade, haja visto que os postes são de propriedade dessa empresa. Caso não haja essa organização e o recolhimento dos fios inutilizados, a prefeitura fica obrigada a multar a CPFL. E isso já é lei, a Câmara Municipal já se debruçou, já aprovou e o prefeito já sancionou. Nossos representantes, né, Câmara Municipal, os vereadores, Poder Executivo, através do prefeito, do Departamento de Fiscalização e demais, né, departamentos e secretarias, têm as ferramentas necessárias para se realizar a fiscalização e, se for o caso, aperfeiçoar também a legislação. Pela cidade não faltam clientes insatisfeitos com a qualidade da manutenção e do serviço dessa rede aérea. A dona Marli reclama do que tem acontecido na Avenida 1º de Maio, na Vila Virgínia. Se eles vêm também da internet ligar um fio, liga na casa para a internet voltar e larga o fio pendurado no poste. Porque o fio estava baixo ali, eu fui chamar a menina do lado de lá, quase que eu me passo o fio no pescoço. Aqui ocorre sim, já ocorreu gente cair aqui na rua de moto. É que a gente está sempre de olho e pendura o fio. Do ponto de vista do prejuízo pessoal, o cidadão ele pode procurar por ele a justiça. Mas sugiro também, até por questão republicana, que o cidadão ele comunique ao Ministério Público, porque o órgão ele vai ter que tomar alguma medida a partir do momento em que existam várias comunicações dessa irregularidade
que está prejudicando, né, que prejudica uma coletividade inteira. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. A CPFL informou que a causa da ocorrência não teve qualquer relação com a fiação aérea. Sobre a Avenida 1º de Maio, a concessionária vai enviar uma equipe para avaliar a situação e, caso necessário, realizará reparos emergenciais. As empresas de telecomunicação serão notificadas pela CPFL. A companhia acrescentou que as normas da ANEEL responsabilizam essas empresas de telecomunicações quanto à manutenção e também a obediência aos padrões, mas sabe que a distribuidora de energia tem o dever de zelar pelo cumprimento das regras. Já a Prefeitura disse que vem discutindo soluções para a gestão desses fios e tem notificado a CPFL para que as empresas responsáveis tomem medidas cabíveis para evitar os acidentes. Geraldo Vence Júnior, engenheiro eletricista, já aqui no nosso núcleo de jornalismo, agradeço muito a sua presença aqui, Vence. Então nós temos aí a lei de Ribeirão estabelecendo responsável pelos postes, no caso a CPFL, e a responsável pela fiscalização é a Prefeitura. Agora, o que está faltando é colocar tudo isso em prática, né? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, André. Boa tarde, amigos da Clube. Sim, a gente já falou isso algumas vezes, né, aqui já, no sentido que isso tem que entrar em prática e tem que ser sistematizado para que isso seja eficaz, seja efetivo, né? Tanto a CPFL acionando as empresas que deveriam pedir a autorização para usar os postes dela, como a Prefeitura literalmente fiscalizando isso para valer, ele ter acesso a essa lista, começar a ter esse contato com essas empresas de telefonia e a própria CPFL para que todos juntos consigam resolver essa questão e dar um rumo a toda essa situação que está acontecendo. Agora, a população, as próprias associações de bairros, as entidades têm um papel importantíssimo nessa tarefa, seja denunciando, seja até movendo ações, né? Com certeza, eu acho que não pode tornar normal qualquer um encostar uma escada num poste na nossa frente de casa, passar a fiação, deixar a fiação solta e nada acontecer, né? E só está se avolumando o problema e cada vez começa a ficar mais frequente essas situações de carro, motos, caminhões se enroscando nessa fiação solta pela cidade. E os serviços de internet, de telefonia, de energia são os primeiros prejudicados quando você tem esse emaranhado de fios. As empresas estão jogando contra elas mesmas, né? Então, eu acho que é uma questão que eles acham que está tendo uma economia, mas eu entendo que não leva a lugar nenhum. Bastaria uma simples atitude de instalações que não estão mais em uso, fiações que não estão mais em uso, a empresa ter a profissionalidade de retirar essa fiação e não deixar ela simplesmente passar uma nova fiação e vai acumulando como que a gente vem observando. Cada dia os postes estão mais carregados, então tem que dar um basta nessa situação, porque senão cada vez vai ficar pior e por enquanto estamos tendo sorte, os danos estão sendo materiais, mas até quando nós vamos contar com a sorte? Danos materiais, danos na mobilidade urbana. A gente pega o exemplo da 13 de maio, ficou ali congestionado no dia desse acidente. O pessoal reclama que a energia em algum momento pode ter demorado a se restabelecer, ou seja, precisa de fato ter uma mudança por parte da Prefeitura, que é quem tem que fiscalizar isso também. Com certeza, eu acho que eles têm o nome das empresas que trabalham em Ribeirão, porque a empresa precisa ter uma autorização. Então, a partir desse momento, é questão de chamar eles numa mesa, todo mundo junto e pôr, vamos dizer, ordem na casa. A gente não pode continuar achando normal que isso aconteça e é uma coisa do dia a dia. Isso está se agravando. Então, tem que ser tomadas atitudes, existem leis e elas têm que serem cumpridas por todos. Rapidamente, Vence, lá por exemplo, na 13 de maio, o comerciante que ficou sem energia teve que arcar com o prejuízo de um acidente que não foi ele que causou, isso também não é correto. De maneira alguma. A pessoa ela tem todo o direito de levantar os custos disso, ter testemunhas, né, bater fotos dessa situação e procurar seus direitos, seja o causador do fato, no caso o caminhão, ou ele provando que não teve culpa, né, que as empresas, seja ela a CPFL e a Prefeitura, alguém tem que ser responsabilizado por esses custos, né? A pessoa não tem, pelo contrário, ela foi a maior prejudicada, né? Como o caso da reportagem aí de até 2 dias sem energia. Isso é loucura, não pode ser assim, de maneira alguma. Sempre nos ajudando aqui quando o assunto é engenharia elétrica, Geraldo Vence Júnior, agradeço muito a sua presença mais uma vez aqui com a gente. Um grande abraço e até mais, Vence. Disponha, obrigado.